5 grandes bancos concentram mais de 80% dos ativos brasileiros. Analisando a participação de bancos no mercado nacional em 2017, na modalidade de créditos a pessoas físicas, tem a seguinte composição: 32% do mercado do Caixa Econômica, 9% do Santander, 19% do Banco do Brasil, 10% do Bradesco e 12% do Itaú Unibanco. 2% pertencem a bancos de investimento e 16% de outros bancos. As barreiras para a entrada no mercado, uma delas é a falta de confiança de credores e investidores em relação a bancos novos no mercado. Isso significa que os investidores já têm uma confiança nos bancos já consolidados, então eles preferem investir nesses bancos do que nos novos. Outra barreira que esse mercado apresenta seria a não intervenção suficiente pelo Banco Central no intuito de garantir a competição entre bancos, o que acaba favorecendo os bancos que já estão consolidados e assim reduzindo a competitividade nesse mercado, o que pode ser entendido como um dificultador do surgimento de novos bancos. Outro fator é que tomadores de empréstimo no Brasil tendem a ser inadimplentes, ou seja, eles não pagam as suas dívidas e aí assim os bancos têm prejuízo. Bancos já consolidados têm reservas para que esses prejuízos não causem consequências piores. Bancos novos não têm essa facilidade. O fator a ser citado neste caso é que no mercado brasileiro existe um alto spread bancário, que seria a diferença entre a porcentagem que o banco cobra de empréstimos e a porcentagem que ele paga de empréstimos aos seus credores. Assim, esse alto spread faz com que bancos que já estão em cenário de oligopólio, como vemos hoje, tenham lucros exorbitantes, o que prejudica a entrada de, por exemplo, novos players no mercado. Olá, meu nome é Beatriz, eu sou representante do Banco Itaú. Venho aqui para explicar uma nova situação de mercado que pode gerar mudanças nas políticas de taxa de juros praticada pelo banco a determinado grupo de clientes. Houve um notável ganho salarial e de poder de compra entre aqueles trabalhadores de baixa renda e, portanto, a maior demanda por crédito nesse setor. Assim, existem duas ações que podemos tomar mediante essa situação. Ou o banco abaixa as taxas de juros praticadas, especialmente para essas pessoas desse mercado, e assim conquistando mais clientes, ou o banco pode manter as mesmas taxas de juros que são praticadas no geral, o que possivelmente pode obrigar os clientes de baixa renda a tomarem empréstimos e taxas mais altas. Olá, meu nome é Eduardo, eu represento o Banco do Bradesco e eu vou explicar como funciona o jogo simultâneo que é configurado mediante a situação explicada anteriormente. Como já foi falado, cada banco pode escolher manter ou diminuir suas alíquotas das taxas de empréstimo. Assim, existem 4 possíveis resultados para a interação estratégica entre os dois bancos. Como podemos ver na tabela ao lado, se ambos os bancos diminuírem as taxas, ambos lucram um valor de 40, enquanto que se os dois mantêm as taxas, ambos lucrarão 60. Por outro lado, se o Itaú, por exemplo, abaixa as taxas e o Bradesco mantém, o Itaú lucra 100 e o Bradesco lucra 10, e vice-versa, já quem tem as menores taxas são preferencialmente escolhidos pelos consumidores. Observando a tabela do jogo, percebemos a existência de uma estratégia dominante para o Banco do Itaú. Podemos ver, analisando, o que faríamos diante de cada decisão que o Bradesco pode tomar. Se eles diminuem as taxas, devemos diminuir também, visto que 40 é maior do que 10, e assim o lucro é maior do que se mantemos os juros. Se eles mantiverem as taxas, também devemos diminuir nossas taxas, visto que 100 é maior do que 60, e o lucro será maior do que se mantermos os juros nessa situação. Dessa forma, em todas as decisões possíveis do Bradesco, é mais vantajoso para nós, do ponto de vista individual, abaixar as taxas. Por isso, a redução de juros é a estratégia de dominância para nós. Igualmente ao Itaú, o Bradesco também tem uma estratégia dominante, mas eu não vou ser repetitiva em falar a mesma coisa que foi dito pelo Itaú, visto que a análise se dá de forma idêntica. Temos lucros maiores quando abaixamos os juros em todas as possibilidades. O que posso dizer de diferente é que a combinação de escolhas reduzir e reduzir os juros configura o equilíbrio de Nash nesse jogo, pois ela é a combinação de estratégia em que cada uma das escolhas é a melhor resposta em relação à outra e vice-versa. A combinação manter e manter
Os juros configuram uma situação Pareto eficiente entre os jogadores, mas não será alcançada nesse jogo simultâneo, visto que somos racionais nessas escolhas. Olá, meu nome é Luiz e sou outra representante do Banco Itaú. Anteriormente, analisamos o que acontece num jogo simultâneo, e agora veremos o que acontece quando esse jogo sofre modificações e passa a ser sequencial. Nós, do Banco Itaú, por termos uma maior parcela do mercado de crédito a pessoas físicas, somos a empresa líder no novo jogo. Faremos então a análise para o novo jogo sequencial em que o nosso banco atua antes no mercado. Se nós decidimos por reduzir as taxas, consequentemente, o nosso competidor também reduzirá, visto que lucra mais quando também opta pela redução. Por outro lado, se decidirmos por manter as taxas, o Bradesco, ciente da nossa decisão, fatalmente irá reduzir as taxas praticadas pelo banco, já que seu lucro passará a ser de 100 e o nosso de 10, quando eles reduzirem os juros. Em contraponto, a 60 de lucro se eles também optassem por manter alíquotas. Desse modo, se não houver nenhum tipo de comunicação entre os bancos, o jogo tende naturalmente ao equilíbrio de Nash. Isso ocorre pois existe uma estratégia dominante, e assim os resultados não mudam inicialmente. Olá, eu sou o Pietro e sou representante do Bradesco. Como já foi dito, nosso banco é minoritário neste mercado e, portanto, somos a empresa seguidora no jogo sequencial em questão. Assim, a nossa escolha é consequência direta da decisão inicial do Itaú, e como já foi explicado, nós naturalmente reduziremos os juros tanto se o Itaú mantiver quanto se ele abaixar as taxas. Então, nosso lucro é maior em qualquer situação se nós abaixarmos as taxas ao invés de manter. No entanto, o jogo sequencial difere do jogo simultâneo no sentido de que conhecemos a escolha do outro jogador antes de realizarmos a nossa, o que possibilita a comunicação entre os dois bancos. Daí surge a possibilidade de um conluio entre nós e o Itaú. Sabemos que, se não houver combinação nenhuma entre Itaú e Bradesco, o jogo tenderá espontaneamente ao equilíbrio e ambos os bancos lucrarão apenas 40 unidades, e não mais do que isso. Em contrapartida, se firmarmos um contrato de conluio, o Itaú pode manter os juros inalterados e nós podemos nos comprometer a não alterar igualmente os juros, e assim lucrar 60 unidades, 20 a mais do que se acontecesse apenas o equilíbrio de Nash, um cenário que não há combinação de valor entre as empresas. O Itaú pode até desconfiar de que nós vamos quebrar o cartel e assim lucrar 100, enquanto que eles lucrariam apenas 10. Mas no cartel, de fato, sempre existe essa possibilidade. No entanto, se o jogo for jogado mais vezes, e em alguma delas nós quebrarmos o contrato de cartel, o Itaú decidirá por não cooperar na operação de combinações de decisões, e assim acabando com essa janela de lucro adicional. Em suma, a diferença entre o jogo sequencial e o jogo simultâneo reside na possibilidade entre os dois bancos em que o jogo pode não tender ao equilíbrio de Nash se de fato um acordo entre os bancos for firmado.